Olha aí o que eu encontrei outro dia. Duas corujinhas em pleno dia. A gente pensava que coruja só se reunia à noite, né? Sobre que será que estavam conversando essas duas corujinhas? Esse bichinho que eu gosto tanto. Olha aí, o que elas viram? As ruas estão cheias de hipócritas. A pessoa que escreveu estava mesmo brava, até escreveu errado, hipócritas. Mas tem hora que dá raiva, é ou não é? E a gente tem que se expressar em algum lugar. Essa pessoa se expressou ali no muro, eu vi e aproveitei para lembrar aqui a historinha do José. Os irmãos dele falaram na cara dele que tinha um dos irmãos que já não estava mais ali. O que é isso? Fala para ele mesmo. Olha ali no desenhinho do lado. Por que foi que os irmãos de José o venderam? O bendito do dinheirinho. Antes que eu me esqueça, bem-vindos de volta mais uma vez, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Hoje eu quis fazer a abertura dessa apresentação com as corujinhas, o passarinho mais sábio que existe, segundo a ciência, porque eu vi aquela notícia pichada lá no muro. E aí eu lembrei da história do José. Era uma hipocrisia ou não era? Os irmãos falarem para ele que um dos irmãos já não existia mais, sendo que eles tinham vendido José. Eu já falei para você baixar o livro do Jazar. No livro do Jazar, essa história é bem diferente. Os irmãos do José se arrependeram e estavam procurando por ele. Aí a gente dá uma colherzinha de chá para eles, né? Eu falei para você uma vez que, na minha opinião, a Bíblia foi inspirada nesse livro de Jazar, que consta na Bíblia. Mas, como eu não quero falar muito aqui, eu vou deixar para a gente falar os detalhes durante a apresentação deste vídeo. Vamos então catar cada palavrinha. Na verdade, hoje a maioria das palavras são repetidas. Poucas palavras são novas, mas as poucas palavras que são novas, você vai ver como vale a pena saber delas. Jacó viu então que havia mantimento no Egito. Então alguém deve ter falado para ele. Se ele disse, tenho ouvido. E ele já vai logo impondo. Como os pais tinham permissão antes, por que estáis olhando uns para os outros? Pelo jeito, toda aquela marada ainda precisava de Jacó para dizer o que eles tinham que fazer, né? E nada mais natural do que começar a frase com o famoso eis que. Como já vimos antes, cada vez que for falar em ir ao Egito, vai ser descer. E ao voltar do Egito, será subir. Portanto, Jacó diz a eles que é para descer até lá e comprar trigo, que era a base da alimentação naquele tempo. Isaac abençoou Jacó com abundância de trigo no capítulo 27 e 28. Só que agora faltou. Por falar nisso, será que Esaú também precisou descer ao Egito por causa da fome? Não diz nada. Enfim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprarem trigo, para que vivessem e não morressem, conforme as palavras de Jacó. E morrer de fome deve ser mesmo muito triste, não? Você já começou a se prevenir para a fome que está prevista para nós? Agora, não é preciso descer ao Egito, tem supermercados. Mas se você não está entendendo ainda pela Bíblia, veja o que os influencers estão postando nas redes sociais sobre o COP30 e comece a estocar o seu mantimento. Eles ensinam como. Se José tem 11 irmãos, por que só 10 desceram ao Egito para comprarem trigo? Jacó não enviou Benjamim com seus irmãos porque dizia para que lhe não suceda porventura algum desastre. E caso você não tenha notado ainda até aqui, a única palavra que ainda não tinha sido vista antes é esta aqui. Porém, está aí até hoje e é bem desagradável quando acontece algum desastre. Assim, vieram os 10 filhos de Jacó, Israel, para comprar entre os que vinham até lá. Talvez Esaú esteja entre eles, né? Estou preocupada com Esaú. No versículo 1, eu tinha anotado por que separado, que é da pergunta. Agora eu anoto por que junto, que é como deve ser na resposta, ou no caso, a explicação. Também é importante saber gramática na Bíblia. Havia fome na terra de Canaã, e é apenas o começo. José, pois, sendo governador daquela terra, vendia a todo o povo da terra do Egito ou não. E aí, o que foi que aconteceu?
Os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Pense nisso. Enfim, chegou a hora da onça beber água, pois José viu e conheceu, ou melhor, reconheceu seus irmãos. Porém, seus irmãos não o conheceram. Isto me faz lembrar um ditado antigo que é assim: quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece. Só que eu chego a uma outra conclusão. José ainda era adolescente quando eles o venderam. E a fisionomia de uma pessoa muda muito da adolescência para a idade adulta, enquanto que os irmãos de José já eram adultos, e aí a fisionomia não muda tanto. O que você acha? José aproveitou que eles não o conheceram e mostrou-se estranho. Do verbo mostrar-se, eu tenho uma ou duas coisinhas a comentar. Com relação à passagem de Jesus pela terra, em Mateus 4:8, o diabo o tentou quando mostrou todos os reinos da terra e a glória deles, e os daria a Jesus. Tudo o que Jesus precisava fazer era prostrar-se aos pés dele, que é o que os irmãos de José estão fazendo agora pelo trigo. Se você estivesse no lugar de Jesus, o que você faria? Outra passagem que eu quero comentar está no capítulo 20 de João, na história da incredulidade de Tomé. Tomé não estava com os outros quando Jesus mostrou-lhes o sinal da cruz nas mãos e o lado, e quando os encontrou, Jesus é que não estava presente, por isso não acreditou. E você também é do tipo que só acredita vendo, igual o Silvio Santos? Porque Jesus deu uma reprimenda em Tomé, dizendo: bem-aventurados os que não viram e creram. E já que os irmãos não o conheceram, José falou asperamente com eles, que é outra palavra nova, que eu não vi antes nem depois daqui. Se você achar, bota aí nos comentários. De onde vindes? É a pergunta que José faz asperamente. E é isso que faz uma leitura bíblica parecer uma leitura bíblica, pois assim eles se comunicavam antes. Muitas novas versões colocam palavras tão modernas que parece que tira o peso da Bíblia. A gente entende que quando dizem donde, é de onde, não? Igual no capítulo 31, versículo 2, quando Jacó também viu que o rosto de Labão não era para ele, como dantes. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado, mais sonhos se realizando. Mas em Mateus 26:75, foi Pedro quem lembrou que Jesus disse que ele trairia antes que o galho cantasse 3 vezes. Não foi sonho. Olha só, de onde surgiu o 007, o espião. Tudo veio da Bíblia e o ser humano mudou muito pouco e para pior. José disse que eles eram espias e vieram espiar a nudez da terra. Tá cheia de gente espiando outra nudez por aí. Tem muita nudez na Bíblia. Começou com Adão e Eva. Aí eles chamaram José de Senhor meu. Já pensou? Quando eles o tratavam de sonhador mor, eles mesmos se autodenominam servos de José. Este era o tratamento que se dava a alguém em condição de autoridade. Colocavam-se como servos deles. Por isso é que Noé amaldiçoou Canaã, dizendo que seria servo de seus irmãos. Os irmãos dizem que vieram comprar mantimento como todo mundo, que eram filhos de um varão, que é verdade, e que eram homens de retidão. Até aí nem por isso, né? A retidão é uma palavra nova. Está de volta em Isaías 26:10 e olha só o que diz. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra de retidão, ele pratica a iniquidade. Quantas pessoas você conhece assim? Eu tenho alguma dificuldade para entender quando as pessoas falam como José aqui. Não, mas o resto da frase. No caso, não, antes viestes para ver a nudez da terra. Os irmãos já tinham falado assim no versículo 10? Não. Mas teus servos vieram comprar mantimento.
E eles, assustados, repetem a afirmação anterior, que são filhos de um varão da terra de Canaã. Canaã ainda é aquele mesmo que Noé amaldiçoou. Mas agora eles é que vão se dar mal. Dizem que o mais novo está com o pai hoje, mas um já não existe. E este um que já não existe é o próprio que vos fala. Talvez por isso é que dizem que a mentira tem perna curta. E como José sabe a verdade, os assusta um pouquinho mais, dizendo que são mesmo espias e que serão provados nisto. Não sairão daqui, senão quando o irmão mais novo vier aqui. A primeira proposta de José é inviável, enviar um deles para trazer o irmão mais novo, enquanto os outros ficariam presos até que fossem provadas as palavras deles para saber se falavam a verdade ou eram espias. Pô-los juntos em guarda 3 dias, que é um prazo limite para muitas coisas importantes. A primeira vez que eu anotei o número 3 foi no capítulo 15, 9, com a idade da bezerra, da cabra e do carneiro, 3 anos, que Deus pediu em oferta a Abraão. Você consegue lembrar de outro evento importante com o número 3? Agora, no terceiro dia que estavam guardados, José tem outra coisa em mente. É para um só deles ficar na casa da prisão. Os outros é que vão levar trigo para a fome da casa, trazer o irmão mais novo, para serem verificadas as palavras deles. E assim não morreriam. Falaram o que mais, hein? Eles assim o fizeram rapidinho. Nesse trecho, eu quero destacar o versículo 20, quando José diz que serão verificadas as palavras dos 10. Em João 7,52, naquela outra dissensão acerca de Jesus, disseram a Nicodemos: examina e verá que da Galileia nenhum profeta surgiu. Até nisso ele foi perseguido, pois não se sabe de onde vieram muitos dos profetas antigos. E, aliás, Jesus não era profeta, era o Filho unigênito de Deus, como diz em João 1, versículos 14 e 18, depois no capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. Mas aí vem o remorso nos irmãos, confessando-se culpados acerca de José. E olha que José nem tinha tocado nesse assunto. Pois é, quem deve, teme. Eu encontrei essas duas palavras pela primeira vez aqui. Porém, em Números 35, versículos 27 e 31, tem uma leitura interessante sobre como tratar os homicidas na época. Levítico inteiro é sobre a expiação dos pecados. A pessoa era culpada, ofereciam-se sangue dos animais em troca. Por isso é que Jesus, crucificado, representa a expiação dos nossos pecados. Em Deuteronômio, no resumo da história do povo desde o Egito, Moisés está falando acerca de muitos assuntos, nesses capítulos que eu anotei aí. No capítulo 32, versículo 7, Jacó angustiou-se no seu reencontro com Esaú. E essa situação é retratada em Jeremias 37. Agora, tem muitos influenciadores digitais identificando esse tema nos dias atuais, cada um com sua própria interpretação. Porém, aqui, os irmãos de José viram a angústia da alma dele quando rogava pela liberdade. Isso acontece no capítulo 37. A Bíblia não entra nesses detalhes, dá a impressão que José aceitou tudo, sem reclamar, mas em Jazar mostra quanto ele sofreu. E eles sabem que uma coisa é consequência de outra. Por isso é que dizem que vem sobre eles essa angústia. Rúben bem que tentou proteger José no capítulo 37, versículos 21 e 22, dizendo para não pecarem contra um moço. Mas eles não ouviram. E agora diz que o sangue de José é requerido, conforme Deus combinou com Noé, no pacto do capítulo 9. Vê como eles conheciam a sua história? Eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E aqui vem mais uma coisa que não consta na Bíblia, só no livro de Jazar.
José foi ensinado pelo anjo do Senhor em uma noite as 70 línguas que eram faladas no Egito. Ele precisava conhecê-las para poder ser governador. Então, em Canaã havia ainda outra língua? Deus fez um senhor de um trabalho no evento da Torre de Babel, hein? Bom, José os entendia muito bem, por isso retirou-se deles e chorou. Eu anotei aqui pela primeira vez os verbos entender e retirar-se. Atente ao que diz em Isaías 1:3 e ao Salmo 32:9 com relação a entendimento. Em Apocalipse 6:14, o céu retirou-se como um livro que se enrola, ou melhor, um pergaminho, que era o livro da época. Na visão de João do Apocalipse que está prestes a acontecer. Depois José tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os olhos de todos. Segundo o livro de Jazar 41:25, Simeão foi quem chamou José de sonhador mor e teve a ideia de Jerico de matá-lo. Então, José o amarrou. Ainda é melhor que ser lançado numa cova cheia de cobras e lagartos, não é? Nada como um dia atrás do outro. E José abusou um pouquinho do seu poder, pois eles juntos o lançaram na cova. Porém, José, sozinho, amarra Simeão perante os olhos de todos, que quando Deus age é mesmo assim, em grandiosidade. Tem muito mais sobre essa história. Na parte seguinte, os outros irmãos e José voltam para casa, mas ainda não é o fim. Não deixe de acompanhar. Por hoje era isso. A Bíblia Sem Maquiagem aguarda você para a sequência desse capítulo. Até breve.